A diretoria do Flamengo, ela está incomodada com erros sucessivos do Gonzalo Plata. E aí, vamos lá, contra o Estudiantes, teve a expulsão que foi injusta, mas a diretoria não é cega. Eles viram que durante o jogo, o Gonzalo Plata dá uma entrada no jogador do Estudiantes que, se o árbitro quisesse, poderia ter expulsado. A gente debateu isso aqui. E ele ainda tinha dado uma cotovelada no jogador, que aí ele leva o amarelo, por uma cotovelada que ele deu. Então, ele teve a expulsão contra o Estudiantes, a injusta, mas ele poderia ter sido expulso, como foi expulso ontem, com a entrada imprudente que ele deu. Contra o Racing, a diretoria considera, sim, que ele foi imprudente, tá? O árbitro pode ter sido rigoroso, a leitura é essa, que o árbitro pode ter sido rigoroso, mas ele deu margem para que a expulsão acontecesse. Esse é o entendimento da diretoria do Flamengo. E ontem, mais uma vez, ele foi imprudente. Apesar do Felipe Luiz ter dito na entrevista coletiva, né, que foi sem querer, que foi isso e aquilo, que não poderia falar nada do Gonzalo Plata e etc., o entendimento da diretoria é que o Gonzalo Plata foi, sim, imprudente numa zona do campo que não tinha necessidade, foi meio que burrice. Eles entendem que foi algo do jogo, acontece, mas que ele foi imprudente, que ele foi burro naquele lance. E aí, Garone, Papa, Bandeira, a galera toda que tá acompanhando a gente, entra o combo do extracampo. Porque não é de hoje, o Plata, né, tem comportamentos no extracampo que incomodam a diretoria do Flamengo. A gente não gosta de falar de vida pessoal do jogador, mas tem coisas que a gente tem que falar e que elas impactam dentro do dia a dia do trabalho. O Gonzalo Plata já chegou atrasado, né? Em outras oportunidades, em treinamentos, tá? O Gonzalo Plata já faltou dia de trabalho, estava no departamento médico, mas tinha que ser tratado no clube, e ele faltou, inclusive foi multado na ocasião. Mas isso aconteceu. Recentemente, o Flamengo perde para o Fortaleza, e no dia seguinte, o Gonzalo Plata é flagrado na night por torcedores, ele foi até cobrado ali. No dia seguinte tinha treino, e era treino preparativo para o jogo da volta contra o Racing. Então, assim, são situações que causam incômodo e causaram incômodo na diretoria do Flamengo, e hoje eu conversei com uma pessoa lá de dentro que me disse o seguinte: tudo isso, né, está sendo avaliado e será avaliado no final do ano, quando a diretoria vai avaliar quem entra na lista de negociável, quem é inegociável e etc. Então, esse tipo de postura do Gonzalo Plata já vem incomodando um pouco internamente. O Papa sabe, a gente tem coisas aqui que a gente não fala, coisas que ficam nos bastidores, isso é fato. Mas quando um atleta... E há muito tempo, né, Raíza? Há muito tempo isso acontece, há muito tempo. Fora o problema que teve quando ele estava lesionado em relação à seleção equatoriana, o problema que teve lá com a seleção equatoriana. Então, assim, é um combo de questões que vem acontecendo com o Gonzalo Plata, questões seguidas, e o que me falaram é isso tudo está sendo avaliado no final do ano, isso vai ser conversado para definir quando se discute qual jogador que entra em lista de negociável ou não, enfim. O Felipe gosta muito do Gonzalo Plata, ele entende que o Gonzalo Plata é um jogador importantíssimo, né, para o esquema dele, que o Gonzalo Plata cumpre tudo o que ele faz, o Gonzalo Plata realmente é um jogador que, ali para fazer a pressão, ele faz muito bem essa pressão, mas o status que o Plata tem, para mim, ele não se justifica, tá? O Gonzalo Plata, ele é um atacante praticamente titular. Ele joga praticamente todos os jogos. Ele tem, em 47 jogos, ele tem 5 gols. Em 47 jogos, ele tem 5 gols. É um número muito baixo para um jogador que é praticamente titular. Acho que o PH lateral do Vasco tem isso, né, no ano. Então, assim, e o PH ontem nem é o Felipe lateral Luiz ofensivo, assim. Claro, e ontem o Felipe Luiz foi elogiar o Plata, e sempre quando ele elogia o Plata, o adjetivo que ele usa para elogiar o Plata é: correu muito. Se dedicou, né? Correu muito. Pressionou muito. Gente, tá falando de um volante ou tá falando de um atacante? E com bola então, depois, na minha opinião, assim,
E aí tem todo esse combo Gonzalo Plata, e quem conhece a carreira do Plata sabe que isso não é novidade, né, que a carreira dele é marcada por questões extracampo, entendem que, assim, é injustificável o status que ele tem hoje dentro do time do Flamengo. O Plata é muito útil, né? Eu acho ele um atacante muito útil, por fazer várias funções, por ser um cara de alta intensidade, de pressionar. Mas realmente, assim, o status que ele tem hoje, de uma titularidade e uma defesa do Felipe Luiz quase que incontestável, eu acho exagerado, assim. E, cara, não tem como você tirar o extracampo e ignorar o que tem no campo. Cara, atleta é atleta. Vida de atleta é diferente da minha vida, da nossa vida aqui de jornalista. Vida de atleta é diferente. Se você não se cuida, o seu extracampo, na verdade, é o que vai definir o que você vai fazer em campo. Quantos jogadores a gente já não viu ao longo da carreira com a qualidade absurda e que o extracampo pesou para o cara, às vezes, ter uma sequência maior, ter uma carreira maior do que foi, ou para ter uma carreira mais longa do que poderia ter. Então, assim, cara, se você pegar de qualquer outro esporte individual principalmente, se ele não tiver uma vida, se não existir um extra, se ele entender que a vida dele como atleta é o todo, são as 24 horas dele, o cara não consegue vingar no esporte individual. No coletivo, você ainda consegue algumas compensações, que aí você às vezes não tá num dia tão bom, tem alguém que vai jogar melhor pra você vai ser substituído, vai ficar no banco, enfim. Agora, no individual, a gente não vê essas coisas, muito raro acontecer, muito difícil. Agora, cara, futebol, aliás, todo esporte você tem que ter essa vida de atleta, assim, não tem como achar que não pesa, a minha visão. Não tem, mas o cara tá de folga, mas tem momentos e momentos. Você tem que ser atleta. Atleta é 24 horas. Eu convivo com muito atleta assim, de outros esportes. Cara, a vida dos caras é essa. E os caras não ganham 1% do que um jogador de futebol ganha. Eu convivo com um jogador de futebol americano no Brasil, né? O cara que joga na NFL, convivo com um jogador de basquete, convivo com levantadora de peso olímpico, que é, inclusive, de seleção brasileira, possivelmente vai ver nas Olimpíadas muito em breve, e a vida dos caras é 24 horas ser atleta, é bater peso, é como se alimenta, como descansa. Cara, o jogador de futebol tem que ter essa compreensão também. Sei que é muito difícil, porque a origem muitas vezes é diferente e tal, mas assim, tem que ter. Não tem como achar que não pesa, pelo menos na minha visão, assim, né? Não, e tem outra coisa, né, Garoni? Um jogador que, como a Raíza falou, tá com números muito ruins, não tá jogando bem, tá todo mundo vendo que não tá jogando bem, não tá focado no futebol, que há muito tempo já tá todo mundo falando, olha, tá na noite, aí começa a ter muita fofoca, fazendo festinha e tudo mais, e a gente evita até publicar certas coisas. Eu percebo que a Raíza também não gosta de falar desses assuntos, eu também não falava, mas quando começa a afetar um time inteiro, e prejudicar como é que eu vou dizer, o desempenho de todo o time. Cara, porque o Flamengo, vou falar pra você, não foi só culpa do Plata, o empate ontem. Eu discordo. A expulsão atrapalhou muito o Flamengo. O Flamengo tava bem demais no segundo tempo. O Flamengo tava com o jogo tranquilo, o Flamengo tava com o jogo controlado, gente. Todos vocês assistiram o jogo do Flamengo? O jogo estava controlado. Meus amigos, o jogo estava controlado. O Flamengo, era mais fácil o Flamengo fazer o terceiro do que o Flamengo tomar um empate. O São Paulo não dava... Voltou pro jogo depois da expulsão, né? Exatamente. O Rossi não estava nem trabalhando mais. O Flamengo estava muito tranquilo. Estava trocando passes tranquilo, dominando o jogo. Iam entrar os jogadores que o Felipe... A cavalaria, que a gente fala, porque é um elenco forte. Iam entrar jogadores ali que o Flamengo ainda aumentaria talvez a intensidade e poderia até fazer o terceiro ou quarto gol. E o cara teve uma atitude totalmente imprudente, levanta o pé e coloca, cara, e entra na canela. Inacreditável, cara. Sim, pra